A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, o tema hoje é um tema polêmico, é um tema difícil, mas desde a semana passada Deus me acordou pela madrugada para trazer esse tema e desde esse dia eu tenho vivido uma batalha espiritual aqui em casa para que eu não trouxesse esse tema, para que eu não tivesse autoridade, e eu venho aqui para vocês falar sobre não aquilo que eu não vivo. Então, eu tenho muito temor de Deus. Eu sei do quanto eu preciso estar firmada em obediência com a palavra de Deus para vir aqui e ter autoridade de falar qualquer que seja a palavra. Então, se vocês que estão aí me acompanhando observam o conteúdo que eu trago, que é mais conteúdo para alimento espiritual, que é esse meu objetivo e o chamado que Deus tem me entregado, a palavra que Deus tem me direcionado. E eu sei que realmente esse tipo de conteúdo não é muito desejado, porque tem muitas pessoas que não estão com a chama acesa, elas estão buscando as coisas deste mundo. E eu não quero condenar você, porque na verdade isso tem vindo, infelizmente, de muitos altares dentro da casa do Senhor. Então essa corrupção já começa a partir dali. As ovelhas não têm recebido alimento espiritual em muitas igrejas. E por isso Deus tem levantado esses meios de comunicação para trazer o conhecimento revelado da palavra de Deus, para acordar, despertar a sua igreja. Porque tempos difíceis estão vindo, irmãos, e nós precisamos nos estabelecer dentro da videira verdadeira. Hoje o nosso tema vai ser um tema difícil, e eu já começo falando assim porque eu vivi uma batalha espiritual essa semana por causa dessa palavra que eu vou trazer para vocês hoje. E é uma palavra que vai contrária ao sistema que o mundo está conseguindo implantar dentro das famílias, que o mundo está conseguindo implantar dentro dos casamentos e até mesmo dentro das igrejas, irmãos. Então hoje nós vamos trazer um tema muito importante, que é o papel da mulher no casamento e o papel do homem no casamento. Eu gostaria de poder trazer o meu esposo aqui, meu marido aqui, para falar sobre o papel do marido no casamento. Mas eu creio que Deus me dá a autoridade que é necessária para trazer e discorrer aqui sobre o assunto, tá? Porque eu venho com a autoridade de Deus e eu venho falar com vocês hoje que existe um sistema, gente. Um sistema que pode ser que você que esteja me assistindo hoje esteja com uma venda nos seus olhos e que você não esteja enxergando o sistema do mundo e que ele tem caminhado para que a gente ache estranho valores cristãos, para que a gente acabe não conseguindo lidar ou ter uma certa aversão àquilo que era uma bênção, aquilo que é a obediência à palavra de Deus. Então nós vemos, conforme o conhecimento ele vem ganhando mais acesso, conforme a informação tem sido mais acessível, nós vemos coisas ruins também se proliferando de uma forma que é alarmante, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado. Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito importante. Nós vamos começar a partir de Gênesis, que é o início onde tudo começa, tá? Ali Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E no capítulo 2 de Gênesis, aqui no versículo 19, quer dizer, no versículo 20, vai falar assim: Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui: qual é a posição da mulher no casamento? Qual é a posição, a missão da mulher no mundo? Qual é a primeira missão desta mulher? A primeira missão dessa mulher é ser a ajudadora do seu marido, do homem, a auxiliadora do homem. Percebam que foi o próprio Deus. Percebam aqui, depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Meus irmãos, quem disse isso foi Deus. A palavra, ela é inspirada por Deus. E se você, em primeiro lugar, se você não acredita que a palavra de Deus foi escrita através do próprio Espírito Santo de Deus, infelizmente esse vídeo não é para você, porque a gente precisa, essa reunião aqui, esse portal que eu estou abrindo para trazer as revelações de Deus para a vida de pessoas, é para as pessoas que acreditam que é a palavra de Deus, que essa é a palavra de Deus, escrita por Deus, e ela é sagrada. E ela é o nosso manual de vida, amém?
Então, eu quero trazer para vocês a primeira missão da mulher, é ser ajudadora. E por que hoje em dia isso soa com muita aversão? As pessoas não conseguem escutar que a mulher ela é ajudadora do homem. Por quê? Nós estamos estabelecendo um tempo, um século, onde a vaidade, o amor a si mesmo, o amor ao próximo se esfria, já não existe muito isso. Nós estamos estabelecendo, o inimigo está estabelecendo um tempo de orgulho, de vaidade, onde muitos conceitos que antes eram perseguidos pela igreja, hoje estão, parece que, perdendo seu valor. Precisamos tomar cuidado com isso, porque na própria palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor se esfriaria, que viriam pessoas, profetas, que trariam enganos. Então, o que a gente percebe isso até dentro das igrejas, esse engano está começando nas igrejas, nos altares. Então, vamos lá, fica aí, você precisa desse conhecimento, porque a venda dos seus olhos precisa cair. Então, no versículo 18 fala bem assim, vou repetir para você. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade. Então, nós entendemos que o homem e a mulher casados, firmados em uma aliança, são uma só carne. Nós entendemos isso. Cada um tem a sua função, tem a sua missão. E ela já foi estabelecida aqui, no Gênesis, na origem de tudo. E nós, mulheres, fomos chamadas para sermos auxiliadoras, ajudadoras do nosso marido. Algumas mulheres estão precisando fazer além disso, porque por duas vertentes, por dois caminhos aí que talvez, ou porque ela está se colocando em um lugar que ela não precisa estar, ou porque provavelmente o seu marido não está nesta posição, ele não está tomando a posição de chefe, de sacerdote do lar. Ele não entende, mas a mulher ela precisa se posicionar. Se cada um se colocar no seu lugar, na sua missão, dentro do seu objetivo e propósito original, as coisas começam a se encaixar e se alinhar dentro da casa. Então, o que é que nós precisamos desconstruir urgentemente, urgentemente, o que precisa ser desconstruído aqui é a visão de que a mulher, como ajudadora e auxiliadora, tira o valor dela. Ela perde o seu valor, porque nós vemos que existe no mundo posições hierárquicas que, se você fosse colocar, se você for observar bem, o ajudante ele está lá na base, não é isso? Ele está lá na base. Parece que não é visto com muito valor perante a sociedade, se for colocar aí diante de um estado social. Ninguém quer ser ajudante hoje em dia. Ninguém quer servir mais. As pessoas querem começar o que? Lá em cima. Nós vemos os jovens principalmente. Hoje os jovens, eles não querem trabalhar, eles querem começar a investir, eles já querem iniciar com empresas. Deus tem propósito para cada um. Não questiona que o propósito que Deus quer, talvez. Deus queira começar com... Ele queira isso para você, ele tenha esse propósito para você, porque você tem uma estrutura para isso. Mas voltando aqui ao assunto, a mulher ela foi colocada nesta posição. Só que eu quero desconstruir agora, por quê? Porque Deus vem nos mostrando que aquele quem serve no reino de Deus é o maior. Então, se você é aquele que mais serve, você é o maior. Porém, sobretudo, entretanto, eu não estou falando que porque a mulher é ajudadora e porque a mulher é aquela que serve o marido, ela é maior do que o marido. Porque não é sobre, gente, ser o maior ou ser o menor. Vocês são um, que vocês são uma só carne, que vocês precisam cooperar um com o outro. Então, se não existe uma cooperação, se não existe alguém ajudando, auxiliando a base que sustenta, porque a mulher tem uma estrutura e o homem tem outra, não acontece. Isso, uma hora não vai se sustentar. O casamento, uma hora vai se perder, porque está fora do plano original. Então, se a mulher se coloca como seu lugar de ajudadora, automaticamente o homem vai precisar se colocar no seu lugar de chefe. E se o homem se coloca no seu lugar de chefe, sacerdote do lar, automaticamente a mulher vai entender que aquele é o lugar que ela precisa estar. E por que hoje em dia, gente, nós estamos encarando isso com muita dificuldade? Porque hoje em dia nós vemos abuso de poder de ambas as partes. Abuso de poder, abuso de autoridade dentro do lar. Então nós vemos que não existe muito amor. E vamos entrar nesse assunto ainda. Mas esse é um dos maiores problemas. O amor, gente. O amor se esfriando. Os desejos
não estão se unindo em um propósito, os sonhos não se unem em um propósito. O casamento não é mais entre um homem e uma mulher que são uma só carne, mas é entre homem e mulher disputando quem é o mais forte, quem é o melhor, quem vale mais, quem merece ser ouvido mais, quem acerta mais. Então nós vemos isso. E eu espero que em nome de Jesus você consiga abrir os seus olhos hoje através dessa mensagem. Então nós vemos, gente, que o próprio Espírito Santo de Deus, gente, o Espírito Santo de Deus faz parte da Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ele veio e serviu toda a humanidade. Ele provou que a maior humildade de todas. E logo depois vem o Espírito Santo, que ele se derrama em nós a partir do momento que nós somos salvos, que nós aceitamos Deus como suficiente Salvador, o nosso Jesus. E a partir disso, o Espírito Santo, ele começa a morar dentro de nós. E ele é o nosso auxiliador, gente. É o próprio Deus. Ele se coloca na palavra de Deus como aquele que vem para nos auxiliar, é o nosso ajudador. Então me digam aqui, como que ser um auxílio, ser um ajudador é algo de menos valor? Se o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele trabalha por nós, ele está disposto a 24 horas do nosso dia nos auxiliar, nos ensinar sobre todas as coisas. Como que a gente consegue permitir que esse sistema tire de nós esses valores tão importantes, que é servir, que é ajudar, com amor, se colocar um prato, gente, uma refeição para o seu marido hoje, te causa aversão. Se isso te causa algum incômodo, questione se esse sistema já não está trabalhando dentro de você. Se cuidar da sua casa com amor e carinho, cuidar dos seus filhos, amar o seu marido e vice-versa, você e o seu marido também amar a sua esposa, cuidar e zelar como se fosse você mesmo. Se isso está te causando aversão, se isso te causa antipatia, questione-se agora mesmo, que a venda dos seus olhos caia, em nome de Jesus. Agora nós vemos aqui, olha, a mulher, na verdade, ela foi criada por causa do homem e não o contrário. Então, na verdade, a mulher foi criada por causa de uma necessidade do homem e não o contrário. O homem já existia. Então, Deus, em sua soberania, em sua onisciência, saberia que o homem necessitaria de uma outra metade, de uma ajudadora, que seria impossível para ele caminhar se não fosse dessa forma. Então, ele criou a mulher da sua própria costela. E isso fala o quê? Do conceito de uma só carne. Então, o homem e a mulher são uma só carne. E o fato de a mulher ser criada por causa do homem também não diminui o seu valor em nada. Não diminui. Porque a palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios, vamos caminhar um pouquinho aqui, tá? Em 1 Coríntios vai falar assim: no entanto, em 1 Coríntios 11, capítulo 11, tá? Versículo 11, vai falar assim: no entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce na mulher, e tudo vem de Deus. Então não importa o porquê que a mulher nasceu antes, quer dizer, foi criada depois, e porquê que o homem foi criado antes. Aceite o plano original de Deus, submeta-se à vontade dele. Aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 3, Paulo vai trazer uma alegoria sobre a posição do homem, do marido, e a posição da esposa. Então ele vai trazer ali, né, uma alegoria falando que o homem, ele está abaixo da autoridade de Deus, de Cristo, e que a mulher está sob a autoridade do marido. Então, ele vai falar também que se o homem for para a casa de Deus, for para a casa de oração e colocar um véu, aquilo dali é uma ofensa para o próprio Deus. E se a mulher, porventura, ir para a casa de oração e for sem o seu véu, também é considerado como uma ofensa a Deus. E sabe o que isso significa, gente? A inversão de posições. A mulher exercendo a posição de sacerdote do lar e o homem de edificador. Ou seja, não tem como, não dá. Então, é uma ofensa, é uma desobediência ao princípio quando nós não alinhamos as posições. Essa inversão de ver a mulher como autoridade que não foi lhe designada, que não foi delegada a ela, é desobediência. Assim como
a passividade, a omissão do homem sobre a sua posição, que foi designada por Deus, também é desobediência. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque por causa do abuso de poder. As pessoas, os homens, nós falamos sobre o feminismo, nós falamos sobre o machismo, mas nós não falamos sobre o equilíbrio, sobre o amor. Então nós vemos as pessoas não sabendo lidar com a autoridade que elas possuem, elas exercendo um abuso sobre isso, e sempre nesse abuso uma pessoa fica sobrecarregada. Debaixo desse jugo, né, que é o abuso de poder diante de uma pessoa que tem autoridade, que ela não exerce essa autoridade com sabedoria, com amor, uma pessoa vai ser sobrecarregada, uma pessoa vai ficar ferida, uma pessoa vai se sentir machucada, e isso vai fortalecer o que o sistema vem trazendo. Então nós vemos raízes históricas de pessoas que estão sofrendo excesso de abuso de poder, abuso de poder, autoritarismo, tá? Então nós precisamos desconstruir isso a partir de hoje, porque a palavra de Deus, ela vem aqui nos falando em Efésios 5:22, vou caminhando aqui para não ficar um vídeo muito extenso, vai falar assim: esposa, obedeça ao seu marido. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, gente, o que nós vamos perceber? O marido, ele tem a missão de amar. Só que o que nós estamos vendo hoje é um amor eros. O que seria o amor eros? É o amor que arde desejo, é o amor, a paixão, aquela paixão pela carne, pelo que você vê, né? Então, esse é o amor eros. Mas a palavra de Deus é bem clara quando ela fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo ama, o amor dele é o amor ágape, é o amor sacrificial, é um amor que é incondicional. Então, é um amor que realmente se colocou ali, entregou tudo. Entregou a sua própria pele, a sua própria vida. Deus fez isso, ele entregou a sua própria vida por amor da sua igreja, por amor a todos nós. E vamos observar, será que você, marido, está nesta condição? Você consegue se observar amando a sua esposa com um amor incondicional, um amor sacrificial? Porque o homem também precisa ter o amor eros, assim como a mulher. Porque aqui também fala no versículo 28 vai falar assim: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a esposa ama a si mesmo. Então ele vai ter o amor eros, mas ele precisa ter o amor ágape. Então essa é a missão do marido, amar a sua esposa. Me digam, poderia alguém que ama o amor ágape fazer com que essa relação se torne abusiva, tóxica, intolerante? Não, gente, porque Jesus, ele é sábio em tudo que faz. Cristo amou a sua igreja e ele entregou tudo por ela. Tudo que fez foi com sabedoria. Então, tudo que um homem, um marido deve fazer, deve ser com base nesse amor. Deve ser com uma visão assim, de sacrifício pela sua família, pela sua esposa. E não com um senso de autoridade, de que eu tenho poder, Deus me deu esse poder. E, inclusive, a mulher, que deve se submeter ao seu marido. E quando a gente volta lá para 1 Coríntios 11, nós observamos ali que o marido está sob a autoridade de Cristo. Então, um dos principais, uma chave que eu vou trazer aqui, principalmente para as mulheres, porque eu sou mulher. A principal chave que eu vou trazer para você, mulher, é que você entenda que não vai conquistar nada através da sua justiça própria, através do posicionamento que você acredita ser necessário, como demonstrando talvez autoridade dentro da sua casa, demonstrando talvez que você sabe mais do que todos, que você tem a razão,
que você talvez esteja orando aí, você esteja até se posicionando, mas talvez você não esteja entendendo esse conceito onde você está debaixo da autoridade do seu marido. Mas todos nós temos relacionamento com Cristo. E é certo uma coisa, meus irmãos, que se você se coloca em oração pelas suas causas injustas, pelo abuso de poder, se você se coloca em oração dentro dessa condição que você está, porque eu não sei qual é a condição que você está, mas Deus sabe, certamente, meus irmãos, certamente Deus, em sua infinita bondade, vai alinhar os pontos, vai alinhar. E eu tenho uma experiência para contar para vocês. Gente, eu tenho uma experiência para contar para vocês que isso é real. O meu casamento está sendo restaurado com Deus. Em todo momento, o que eu fiz foi orar. Em todo momento, o que eu fiz foi me colocar no meu lugar da mulher que edifica, da mulher que ora, da mulher que entende que não é nas minhas próprias forças que eu vou conseguir vencer as minhas guerras. E até então, Deus tem me dado vitória, Ele tem mostrado que eu tenho conseguido alcançar êxito justamente por isso, porque por obediência é um princípio. Então, se algo está doendo em você, se talvez você esteja sofrendo com uma situação aí difícil no seu casamento, e que não seja algo de abuso físico, sexual, ou que não... gente, eu preciso também trazer isso, porque realmente tem situações onde se encontra um Nabal aí, que é um espírito perverso, né, um espírito mau. Para essas condições, gente, eu acredito que a pessoa não deva se manter em uma situação junto a esse ponto, porque essa mulher, ela pode sim, eu falo mulher, mas pode ter homens também passando por essa condição. Essa mulher, ela pode estar correndo risco de vida. Então, Deus vai te dar discernimento a partir desse vídeo para você discernir qual é a sua situação. Amém? Mas eu vivo hoje respostas de oração. Eu, por muito tempo, orei pela salvação do meu marido e hoje ele caminha comigo. E nessa semana que se passou, eu tive uma experiência muito forte com Deus. No meu casamento, meu marido, ele também viveu uma experiência com Deus, onde eu me pus em oração sobre uma causa e eu vi uma resposta de Deus. E é fato, aqui em casa funciona dessa forma. Eu oro ao Senhor, eu realmente levo tudo aquilo que está me incomodando a Deus. E é fato, gente, no dia seguinte, ou ele sonha, ou Deus fala com ele, ou Deus desperta alguém para falar com ele, alertar ele. E dessa forma tem sido, porque eu tenho me colocado na minha posição. E a minha posição é de orar, é de edificar, é de fazer a minha parte. E a posição do homem é de exercer a autoridade, é de amar incondicionalmente. E enquanto todos nós estivermos fazendo a nossa parte, não tem como essa estrutura que Deus criou não dar certo. Não tem como não prosperar, gente. Então, assim, eu quero deixar essa palavra ao coração dos meus irmãos. Eu espero que, de alguma forma, haja um alinhamento dentro dessa casa. Haja um alinhamento de esposos, de maridos e esposas. E que vocês consigam edificar o lar de vocês. Para que haja realmente uma restauração. Vocês vão precisar colocar Deus nesse casamento para que ele seja um cordão de 3 dobras. Amém? Então, quero finalizar esse vídeo. Eu espero de todo o coração que ele tenha ajudado vocês, edificado a vida de vocês de alguma forma. Amém? Até o nosso próximo vídeo.